A decisão que transforma destinos. O segredo de Dave e Napoleon Hill para construir a vida que Deus sonhou para você. Título interno: A decisão que transforma destinos. Tema: fé, propósito, mentalidade, destino, coragem, prosperidade espiritual e material. Introdução: A noite em que tudo muda. Existem noites que decidem o futuro de um homem. Foi numa noite assim, fria, silenciosa, quase sem vida, que Daniel percebeu que estava cansado. Cansado de sobreviver. Cansado de repetir os mesmos ciclos. Cansado de ver seus sonhos escorrendo pelos dedos. Ele estava sentado na cama, olhando o teto, quando uma frase ecoou na mente dele. Pare de perder tempo e comece a construir sua vida. Mas não era uma frase comum. Parecia uma ordem, um chamado, um despertar. Daniel sentiu algo como um peso no peito, mas ao mesmo tempo como se alguém o levantasse por dentro. Ele não sabia, mas aquela seria a noite em que o destino mudaria de direção. Capítulo 1. O vazio que nem o mundo nem o dinheiro preencheram. Daniel não era pobre. Tinha um emprego razoável, algumas economias, um carro simples, mas dentro dele havia um buraco silencioso. Ele sentia que Deus tinha algo maior, mas não sabia como acessar. Tudo mudou quando ele encontrou um vídeo antigo de Napoleon Hill. As palavras pareciam atravessar a tela e perfurar a alma. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Napoleon Hill. Daniel pausou. Se isso é verdade, por que minha vida continua igual? Pensou. Foi então que ele abriu a Bíblia. E os dois mundos se encontraram de um jeito surpreendente. Ele leu: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. De repente, Hill e Davi pareciam conversar. Um dizia: Decida o que você quer e plante a ideia. O outro dizia: Confie e permaneça firme. Deus fará o impossível. Daniel sentiu que tinha encontrado um mapa. Capítulo 2. A visão que muda a realidade. Naquele mesmo dia, Daniel fez algo que nunca fazia. Ele escreveu no caderno velho ao lado da cama: Quem eu desejo me tornar? Napoleon Hill dizia: Nenhum homem alcança um grande destino sem antes visualizá-lo. E os salmos diziam: Em teu coração, propõe o teu caminho. Salmo 84. Daniel fechou os olhos e visualizou uma vida com propósito, paz interna, prosperidade, liberdade, uma fé inabalável, coragem, segurança, impacto, plenitude. E então, ele viu algo estranho. Ele se viu em pé, num lugar alto, como se o futuro estivesse chamando. Vem, mas você terá que deixar o velho para trás. Capítulo 3. Os inimigos invisíveis. No dia seguinte, o entusiasmo virou dúvida. A mente começou a atacar. E se eu falhar? E se não der certo? Você não é capaz. É tarde demais. Você não nasceu para isso. Daniel quase desistiu, até lembrar de outro salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Ele entendeu. Os inimigos de Davi não eram apenas gigantes de carne e osso. Eram gigantes internos. Napoleon Hill dizia a mesma coisa. O maior inimigo do homem vive dentro dele: o medo. Daniel percebeu que para mudar de vida, teria que lutar contra seus próprios Golias. Capítulo 4. A voz que despertou os sonhos adormecidos. Numa manhã, enquanto caminhava até o trabalho, Daniel ouviu uma voz dentro dele. Não audível, mas profunda. Você nasceu para mais. Ele parou, respirou fundo e repetiu baixinho: Nasci para mais. Era como se Deus estivesse reacendendo uma chama. Napoleon Hill dizia: Quando um desejo verdadeiro desperta no coração de um homem, Deus mostra meios invisíveis para realizá-lo. Daniel sorriu. Era a primeira vez que acreditava de verdade. Capítulo 5. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Daniel decidiu mudar. Não tudo de uma vez, mas uma coisa: a disciplina. Ele acordou 30 minutos mais cedo. Leu um salmo,
Leu um trecho de Hill, meditou, escreveu seus objetivos, e uma frase o acompanhava: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Essa promessa se unia à filosofia de Hill. Nada pode resistir a uma mente disciplinada e focada. Daniel entendeu. O espiritual e o mental caminham juntos. Capítulo 6. O dia em que o universo testa sua fé. Uma semana depois, tudo deu errado. O computador queimou, o carro estragou, um projeto no trabalho deu problema. E ele quase perdeu a paciência. Mas naquele momento, algo dentro dele disse: É assim mesmo antes da virada. Lembrou de Hill. A vida testa a determinação do homem antes de entregá-lo ao sucesso. E lembrou de Davi. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126. Ao invés de reclamar, ele respirou fundo e disse: Eu continuo. Essa foi a chave. Não. Capítulo 7. A lei da semente. Num sábado à tarde, Daniel saiu para caminhar e viu um homem plantando sementes num terreno seco. Ele perguntou: Por que plantar aqui? Esse solo é duro. O homem respondeu: Porque quando a chuva vier, quero estar pronto. Daniel sentiu aquilo como um golpe. Napoleon Hill dizia: O sucesso é reservado para quem planta antes de ver. E Deus dizia: Aquele que lança a semente com fé, colherá no tempo certo. Salmo 126, 6. Daniel percebeu. Ele precisava plantar, mesmo sem ver resultados, mesmo sem sentir ânimo, mesmo sem saber o futuro. Capítulo 8. A mudança interna. Com o passar dos dias, algo incrível começou a acontecer. Daniel passou a caminhar mais ereto, a falar com mais clareza, a pensar com mais força, a sentir mais propósito. Ele finalmente entendeu a frase de Hill: A mente dominada pela fé transforma impossíveis em degraus. E o Salmo confirmava: Ele fortalece os cansados e renova as forças dos fracos. Salmo 29. Daniel agora estava mudando de dentro para fora. Capítulo 9. A primeira vitória. Um dia no trabalho, houve uma reunião difícil. Normalmente Daniel ficaria quieto, inseguro. Mas dessa vez algo mudou. Ele falou, propôs soluções, tomou iniciativa. O chefe olhou e disse: Daniel, você nunca esteve tão focado. Continue assim. Naquele momento, ele sentiu algo que não sentia há anos: protagonismo. E ouviu em sua mente: Tu me farás mais honrado do que os meus inimigos. Salmo 41. Ele respirou fundo e sorriu. Era só o começo. Capítulo 10. A porta que se abre depois dessa reunião, uma oportunidade inesperada surgiu. Um colega o indicou para um projeto especial dentro da empresa, com possibilidade de promoção. Daniel ficou espantado. Lembrou de Hill. As oportunidades sempre vêm disfarçadas de trabalho duro. E lembrou de Deus, porque o Senhor abrirá portas que ninguém poderá fechar. Salmo 118. Era como se o céu estivesse alinhando tudo. Capítulo 11. A tempestade antes da ascensão. Mas o crescimento sempre incomoda as sombras. Alguns colegas começaram a criticar, invejar, boicotar. Daniel desanimou. Até ler: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. Hill dizia: O crítico ataca apenas quem está se movendo. Daniel respirou fundo e continuou. Capítulo 12. A virada. Após meses de disciplina, fé e trabalho constante, Daniel recebeu a notícia. Foi promovido. O salário aumentou. A moral aumentou. Mas, acima de tudo, o espírito dele aumentou. Ele agora entendia o segredo. A prosperidade começa dentro. Capítulo 13. O propósito. Meses depois, numa madrugada silenciosa, Daniel sentiu a mesma voz da primeira noite. Agora ajude outros. Ele levantou do sofá, respirou fundo e entendeu. A jornada não era só sobre ele. Era sobre transformar vidas. Napoleon Hill dizia: A verdadeira riqueza vem do valor que você cria para o mundo. E Deus dizia: Ensina-me a fazer a tua vontade. Salmo 143. Daniel então começou a compartilhar sua história. Capítulo 14. A resposta do céu. Um dia, enquanto caminhava ao pôr do sol, ele parou,
Olhou para o céu e disse: Obrigado, Deus, eu achei meu caminho. E sentiu dentro do peito: Continue, ainda não terminei com você. Ele entendeu. A jornada da construção nunca acaba. Capítulo 15. A lição final. Daniel finalmente compreendeu que Deus dá a visão. Hill ensina a disciplina mental. O homem dá os passos e a soma disso cria milagres. Conclusão. A decisão que transforma destinos. A vida não muda quando você deseja. Não muda quando você sonha. Não muda quando você pede. A vida muda quando você decide. Daniel decidiu. E você? Mude sua mentalidade e faça parte dos 1% dos inabaláveis. Adquira já seu livro no link abaixo.